o verso primeiro da Bíblia, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A primeira coisa que nós vimos foi a respeito do princípio, o tempo da criação. E nós vimos que o tempo da criação, segundo a Escritura, é no princípio. E nós vimos que isso tinha um significado muito específico. Esse princípio tem a ver com o princípio de uma história que teve início, e que até aquele momento era conhecido como eternidade. O Deus que era único, que sempre existiu, e existiu em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, autoexistentes, que se bastavam entre eles, e que, apesar de não precisar de nada para acrescentar-lhes aquilo que eles eram, esse Deus único, existente nas três pessoas, ele resolve fazer a criação como propósito dele, intenção dele e determinação dele. E quando ele disse: haja, houve. E nós vimos que esse momento a Bíblia chama de princípio, onde passa a existir as outras coisas além de Deus, onde nós vamos ver todo um processo criacional que é descrito em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, até o final do capítulo 2, onde o capítulo 1 apresenta no seu início uma alusão a todo o ato criacional. Criou Deus os céus e a terra, e o restante dos dois capítulos mostra-nos com detalhe como isso aconteceu, por exemplo, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, inclusive a nossa criação, que se dá exatamente nesse sexto dia. E quando Deus criou todas as coisas, diz a Escritura, e viu Deus que tudo era muito, muito bom. Ou seja, tudo muito perfeito, inclusive o homem criado. Toda a criação, inclusive nós. Então, é maravilhoso olharmos para esse princípio e entendermos que quando Deus conhece alguma coisa, Ele conhece porque estas coisas partem dEle, tem início nele, porque Ele é que gerou o início e todo o desenvolvimento da sua história, da minha história, da nossa história. E é por isso que Deus conhece todas as coisas, porque tanto o ato criador foi determinação dele, como todos os eventos da história fazem parte da intenção e determinação dele também. É por isso que o apóstolo Paulo diz que ele nos conheceu antes de tudo, antes da fundação do mundo. É um conhecimento anterior. Isso só pode existir em Deus. Eu e você não sabemos o que vem depois, nem um segundinho depois, ainda bem, mas Ele sabe. Então Ele é que criou, e Ele fez isso no princípio. A segunda coisa que nós vimos, que é muito importante, é o que Deus criou. E o que Deus criou é a criação. É o slide de número 6, viu, irmão? É a criação. E essa criação é céus e terra. É o que é definido aí no verso de número 1. Ele criou o céu e a terra. No verso de número 2 ele diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Havia aquilo que Deus havia criado, e Ele já estava ali se fazendo presente no meio da sua criação, com o seu Espírito. Mas uma criação dEle. E depois o texto nos mostra que Ele vai enchendo esse lugar
com tudo aquilo que é necessário para que pudesse existir e continuar existindo com significado. Havia trevas sobre a face do abismo, e a primeira coisa que ele cria é a luz. Depois ele faz separação entre luz e as trevas. Depois esse Deus, ele vai criar o firmamento e as águas e vai separá-las. E ele vai continuar fazendo tudo aquilo que é necessário para que esse universo criado, e especificamente o que ele está nos mostrando aqui, a Terra tenha significado para uma existência humana, a minha e a sua. Até que ele cria o homem, e dá ao homem, capítulo 2 nos mostra isso claramente, a responsabilidade de cuidar da natureza que ele criou. E nós vimos que a criação é algo que Deus colocou sobre nós responsabilidade como corregentes. O povo de Deus que conhece a Deus e sabe a respeito dessa responsabilidade que o Senhor coloca sobre nós, é um povo que tem a responsabilidade de cuidar daquilo que o Senhor fez. Por exemplo, as coisas da natureza. E isso não é estranho. E observa que Deus já criou a ideia da ecologia bem aqui no início de toda a criação. E da importância de preocuparmos com isso. Pois bem, nós vimos que essa criação, que é o céu e a terra, ela foi criada do nada. Ou seja, disse Deus, haja e houve. Ex nihilo. Essa é uma expressão do latim que significa do nada. É o fiat. E aconteceu. E estava ali diante dos olhos. Exatamente como ele planejou, retirando do nada. Você está vendo como que é um ato criacional? É um ato sobrenatural. Não é comum. É algo completamente sobrenatural. E essa expressão que nós vimos, bará, que é a tradução de formar ou criar, ela é uma expressão que é usada única e exclusivamente para Deus, na Bíblia. E isso é significativo. E nós vimos que aponta para um entendimento daqueles que foram usados, inspirados para registrar a Escritura, de que esse ato criador, ele é de Deus e de mais ninguém. E esse é um ato sobrenatural. Esse é um conceito que deve nos levar a entender que tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que existe, e tudo mesmo aquelas coisas que nem vemos, mas existem também, e até mesmo aquelas que são metafísicas e que nós não podemos explicar, são fontes da onipotência, vontade e ação de Deus. Deus Todo-Poderoso que fez. Então, quando foi? No princípio. O que ele fez? Tudo. A Bíblia diz que ele fez o firmamento, ele fez as estrelas, e sabe cada uma delas, porque ele as conhece, cada uma delas. Por quê? Porque ele as criou. Por que Deus conhece a você e a mim? Porque ele nos criou. Porque ele conhecia Adão e Eva e o coração e tudo que passava na mente e no coração deles, e na mente e no coração de cada um de nós. Porque nós somos criação dele, nós não somos estranhos para Deus. Mas Deus, na maioria das vezes, é estranho para nós. E se Deus não abre os nossos olhos para vermos a Ele e conhecermos a Ele através da sua palavra, que é o instrumento revelador dele para nós, nós não vamos conhecê-lo. Mas a partir do momento que Ele abre os nossos olhos, nós o conhecemos na medida em que Ele se mostra. E de maneira suficiente para que possamos crer nele.
e sermos salvos por Ele e pelo seu amor demonstrado no seu Filho, que morre na cruz por causa das nossas imperfeições, demonstrado pelo pecado. Mas Deus nos conhece, independente de quem somos, porque somos sua criação. E hoje nós ficamos de conversar sobre o último detalhe desse verso. Do princípio criou Deus. Quem é o Criador? Essa é a questão aqui muito importante. Você fala, pastor, é muito assunto para falar a respeito do Criador. Deus. É claro, nós não vamos falar de cada detalhe que a Escritura fala a respeito de Deus. Por exemplo, quando a Bíblia fala que Ele é eterno. Nossa, até a gente entender o que é eterno e depois entender que só Deus é eterno, vai muito tempo para a gente compreender. Compreender que Ele é bom e todas as particularidades da sua bondade. Por exemplo, na sua bondade Ele ama. Na sua bondade Ele expressa isso com misericórdia, com paciência. Na sua bondade Ele expressa isso com a sua longanimidade. Nós podemos falar de um Deus que é justo. E a justiça de Deus é algo extremo, é algo perfeito. Nós podemos falar da soberania de Deus, que está baseada na sua vontade soberana. São todas particularidades de Deus. Mas nós vamos falar agora sobre Ele ser o Criador. É isso que nos importa agora. Esse Criador, Ele é tudo aquilo que nós acabamos de falar. Mas aqui Ele está expressando algo extremamente importante e que deve trazer alguma consequência para a nossa relação com Ele. Por exemplo, quando Deus é misericordioso com a sua vida, você sabe que pecou, você sabe os prejuízos do seu pecado para a sua relação com Deus, você sabe os prejuízos do seu pecado na sua relação interpessoal com outras pessoas. Você sabe o quanto isso Deus trata com juízo. Mas quando o Senhor, apesar de isso ser verdade, resolve não atribuir dor a você, consequências e penalidades sobre a sua vida, mas pega essa penalidade e coloca sobre a pessoa de Jesus. E a dor e morte que você deveria sofrer, Ele coloca a dor e morte sobre Jesus. Ele está sendo misericordioso. E você conhece a misericórdia de Deus. Isso te faz bem. E mais do que bem. Isso gera uma responsabilidade para com Deus que foi e é misericordioso com você. Ou seja, puxa, não quero mais isso. Puxa, eu vou adorar a esse Deus misericordioso para comigo. Nossa, eu desejo falar para as pessoas desse Deus que é misericordioso comigo e pode ser misericordioso com elas também. Ou seja, quando eu conheço certas particularidades de Deus, ela gera em nós reações, atitudes. E essas atitudes são importantes. Então, obrigado, irmão. Quando nós falamos agora que o nosso Deus é o Criador, esse Deus, segundo o texto aqui, a palavra usada aqui é Elohim. No hebraico está assim, Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. Elohim, Deus. É uma palavra para divindade. O seu sentido, ele é extremamente básico. É forte. Está se referindo a um líder poderoso. E mais do que isso, está se referindo a uma divindade suprema. Não como uma simples divindade, mas aquela divindade que é suprema. Aquela divindade que está acima de todas as coisas, e de tudo e de todos. Então, observem bem que esta palavra, ela foi muito bem usada aqui no texto. Não é
um Deus qualquer que criou. É o Deus. É o Elohim. E é muito interessante porque esse texto, essa palavra, esse vocábulo, ela está no plural. Então, quando o texto está falando de Deus, está falando de um Deus que é plural. Eu já usei isso várias vezes e já falei isso várias vezes. Olha, provavelmente está falando que é plural porque se refere ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ali existe uma pluralidade. Mas quando você vai para a palavra, você vai perceber que o sentido é um pouco diferente nesse sentido, do que isso que normalmente a gente fala. O texto, quando está no plural, está indicando a plenitude de Deus. A plenitude do seu poder, da sua majestade, das suas perfeições. Por isso que fala dele como o Elohim, no plural. Como aquele que é todas essas coisas juntas de maneira perfeita. Que demonstra tudo numa pluralidade imensa, de maneira perfeita no seu ato criacional. Eu posso olhar na criação e ver um Deus que está fazendo isso por desejo dele. Ele é independente, ninguém chegou nele e disse, você vai ter que criar. Pelo contrário, é ele que resolveu criar. Ele sim é independente, mas a partir do momento que ele te cria, e ele me cria, a partir do momento que ele cria o universo, ele faz com que todo o universo dependa dele. Nada que existe, continua existindo, ou vive de maneira organizada, dentro desse somatório criacional, a não ser que Deus esteja o tempo inteiro intervindo. Na vida das pessoas, e no universo onde nós moramos, e existimos. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 1, verso 1, 2 e 3, principalmente o verso 1 e 2, quando fala a respeito do verbo, que é Jesus Cristo, ele faz uma alusão àquilo que a gente já viu lá no Evangelho de João e em 1 João capítulo 1, tanto o Evangelho 1 quanto 1 João 1, nós vemos que o texto nos fala do verbo que se fez carne, e que fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito teria sido feito, ou existiria. Aí lá em Hebreus diz que ele mantém, no verso 2, todas as coisas pelo poder da sua palavra. Quando Deus tira, ele tirou. Quando ele coloca, ele colocou. Quando ele coloca a vida, alguém vem a existir. Quando ele tira a vida, alguém deixa de existir. Tudo isso cumprindo propósitos. Observe bem que esse Deus aqui no ato criacional é um Deus líder poderoso, forte, que tem uma divindade suprema e que tem uma plenitude de poder e majestade. Por isso a expressão está no plural, apontando para esse Deus que tem inúmeras qualidades que são somente dele. Por exemplo, vamos pegar uma pessoa, pastor Jairo está ali sentadinho, camisinha verde, não é? Eu fico pensando, camisinha verde, torcedor. Ele deu uma risada alta, não sei se vocês ouviram, não sei se estão na internet, mas ele não torce para o time verde. Certo? É verdade? É, né? Brasil, né? Te conheço, rapazinha. Tá certo, mas vamos lá. Ele, como eu ou você, a gente pode demonstrar amor para alguém. Você ama Sheilinha? Loucamente, disse ele. Sheilinha, se você está ouvindo, seu marido acabou de dizer que te ama loucamente. Ele ama. Mas quando a Bíblia fala a respeito de Deus,
ela não diz que Ele ama. A Bíblia diz que Ele é amor. Se eu amo, eu tenho que ter aprendido isso com Deus. Porque isso vem de Deus. É interessante. Todas essas qualidades que nós podemos ter, se eu agir com misericórdia com alguém, é porque o Deus misericordioso me mostra o que é a misericórdia. Se eu agir com bondade com alguém, é porque Deus, que é a bondade, agiu e eu entendi o que é isso. Então observem bem, a Escritura, quando ela fala de Deus, ela está dizendo que esse Deus é a primeira informação que nós temos na Bíblia a respeito de Deus. Verso 1 do capítulo 1 de Gênesis, Ele é o Criador, o Elohim. Não há dúvida entre os cristãos, verdadeiros cristãos, de que Deus é o originador de onde vem o universo. Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento vemos isso, e a Escritura nos convence. Diante disso, nós vamos caminhar um pouco agora, para ver alguns textos na Bíblia que falam a respeito disso, desse nosso Deus que é Criador. O primeiro texto aí que nós vamos olhar, é o texto de Marcos, capítulo 13, verso 19, onde nós encontramos o Senhor Jesus falando a respeito de Deus como Criador. Ele diz: aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. Princípio do mundo, ó, está indo lá atrás para Gênesis. O que aconteceu? Que Deus criou até agora e nunca mais haverá. Jesus está falando de coisas que haverão de acontecer, que haverá de acontecer quando da volta dele, dos últimos dias, e ele fala de tribulação, e ele diz: olha, desde o início é quando Deus criou todas as coisas, e nem agora e nem no futuro vai existir um momento como aquele. Mas eu acho interessante quando ele aponta para o início, ele diz: no início Deus criou. Em momento algum nós encontramos o Senhor Jesus desviando os seus olhos dessa verdade, como o próprio Deus que Ele é. Existem outros textos onde nós vamos encontrar isso, sem sombra de dúvida. Por exemplo, no livro de Atos, eu acho muito interessante aqui no livro de Atos, porque Paulo, tanto no livro de Atos quanto em outros textos, ele fala muito desse ato criacional e desse Criador. Em Atos capítulo 17, no verso 24, quando Paulo está no seu discurso aos atenienses, ele audaciosamente, ele vai anunciar o tipo de Deus que ele adorava. E ele diz que o tipo de Deus que ele adorava era o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra. O Deus que fez. E porque Ele fez, Ele é Senhor. Mas tudo porque Ele fez. É interessante como isso deve soar de maneira muito profunda no nosso coração. O ato de Deus criar dá a Ele essa soberania, porque Ele cria como Deus soberano, e como aquele que criou, Ele continua sendo soberano, como Deus que cuida e que dá significado a isso. É fantástico essa expressão do apóstolo Paulo aqui em Atos capítulo 17. Em Atos capítulo 17 ainda, no verso 29, o apóstolo Paulo diz que o poder do Criador é um poder verdadeiro, e ele diz: todos nós somos geração de Deus. Essa palavra geração no grego é criação. Todos nós fomos gerados, todos nós fomos
criados por Deus. Então, o Criador é Deus. Ainda em Atos capítulo 14, agora no verso 15, quando o apóstolo Paulo está em Listra, naquela região de Icônio, Derbe e Listra, mas aqui em Listra, Paulo faz uma afirmação semelhante aqui. Ele afirma que o Deus que criou é um Deus poderoso. É o Criador cheio de poder. Ele chama Deus de cheio de poder. Bom, tem outros textos que falam a respeito desse tema. Eita, são muitos. Eu coloquei aí nesse slide que vocês estão vendo no finalzinho, vários textos, onde o apóstolo Paulo está aí falando a respeito ou afirmando que Deus é Criador. Mas em cada uma dessas afirmações que Paulo faz a respeito de Deus Criador, ele faz para que ele possa ensinar o comportamento correto que devemos ter diante do Criador. A postura correta, a atitude adequada da criatura diante do Criador. Eu nem estou falando aqui do cristão salvo em Cristo Jesus. Eu estou falando simplesmente da criatura. Quanto mais nós que somos não só criatura, mas somos feitos filhos de Deus por causa da fé. João capítulo 1, verso 14. Então, observe que Deus nos faz ser mais do que criaturas. Mas como criatura, o ser humano, ele tem que se comportar diante de Deus. Então, todas as vezes que o ser humano ou a criação age inadequadamente diante do Criador, ele está pecando. Seja ele cristão ou não. E ele vai experimentar consequências por causa disso. Porque o pecado traz consequências. Quando o apóstolo Paulo, nesses textos, ele fala a respeito do Criador, ele está falando do Criador, mas se referindo ao Criador para aquele que crê. E mostrando que para nós existe um peso ainda maior. A Escritura, ela sempre nos mostra isso, que quando nós temos entendimento de alguma coisa e não fazemos aquilo que a Escritura nos deu entendimento, o peso vai ser maior, o juízo vai ser maior. Por quê? Porque o que Deus quer é que não só compreendamos ou conheçamos, mas que isso faça diferença na minha vida. Quando você pensa em Deus como seu Criador, Criador dos céus e da terra, como aquele que faz todas as coisas existir segundo a sua vontade, aquele que sustenta a sua vida até hoje, e vai sustentar até o dia que Ele desejar. Aquele que é verdadeiro e providente, que sabe de cada detalhe da sua necessidade. Eu, cristão, que entendo tudo isso, quando eu não vivo segundo a vontade de Deus, eu vou sofrer consequências. Mas quando eu compreendo isso, e me comporto como servo do Senhor, como criatura do Criador, como aquele que humildemente está sobre o soberano Deus, poderoso e cheio de majestade, Ele é o Deus que derrama graça. Pastor Paulo, em todos esses textos, que são alguns, onde ele fala da criação, ele nos traz exatamente essa ideia, de como o entendimento meu me leva a me comportar diante dele. Alguém aqui assistiu uma série chamada dos dragões lá, como é que chama?
Casa dos Dragões, né? Tem outro nome lá? Essa é a segunda parte, né? E a Guerra dos Tronos, né? Game of Thrones. Tem uma atriz lá que ela tinha domínio sobre os dragões. Quem assistiu? Lembra? É aquela atriz americana e ali ela está com o cabelo bem branco, simbolizando um povo, uma etnia ali. E ela é uma das principais daquelas temporadas iniciais. E ela tinha domínio sobre os dragões. E diante dela todos se curvavam. Todos. Por quê? Porque ela era poderosa. E quando ela não tinha alguém se curvando diante dela, ela falava uma palavrinha, e o dragão do lado dela simplesmente abria a boca e queimava aquele que era contra ela. Estranho essa ideia, né? Muito estranho. Aí fizeram um vídeo dela, agora como atriz, não tem nada a ver com o filme, e ela está assistindo um jogo de basquetebol nos Estados Unidos, sentado naquelas primeiras cadeiras que são das pessoas assim importantes, né? E aí vem o mascote do time. O mascote do time, não sei se é um urso ou um cachorrinho, aqueles bichão, né? Grandão dos times americanos. E aí ele faz como se ele tivesse visto ela. E aí o alto-falante fala: a rainha dos dragões. E ele se curva diante dela, e vai, pega na mão dela e beija a mão dela. E todo mundo fica rindo. Ele estava simbolizando como se aquilo fosse um prolongamento daquilo que ele viu no filme. Ele fez isso de forma jocosa, brincando, fazendo todo mundo perceber que aquela pessoa que todo mundo gostava como atriz, tinha feito um papel muito interessante, estava ali no meio assistindo o jogo de basquete. Eu acho que tem algumas pessoas que veem a Deus mais ou menos assim, de vez em quando eu percebo Ele e falo: nossa, o Deus Criador está presente, demonstrou que Ele está aqui, acalmou meu coração, cuidou de mim, me livrou daquela coisa, me ajudou na enfermidade. Eu sei que Ele está ali porque Ele mostrou que Ele está ali. E momentaneamente eu digo: lembrei, olha, Ele está aqui. E eu me curvo diante dEle. Só que depois eu levanto e o jogo continua. Eu nem mais me lembro que Ele está ali presente. Todas as vezes que a Escritura aponta o Criador, não aponta simplesmente para a gente saber que Ele é Criador, mas para a gente se comportar correto diante do Criador. Lembrando que Ele está presente o tempo inteiro, e que eu tenho que honrá-lo como meu Criador, e como sustentador da minha vida. E se eu creio em Jesus como meu Salvador, como aquele que foi suprido como um Deus, meu Salvador, e que estava fazendo parte lá na criação. Isso é muito importante. Quem é o Criador? Quando a gente fala sobre isso, a gente vai perceber que a Escritura vai atribuir à Trindade o ato criacional. Contudo, a primeira pessoa da Trindade, o Pai, parece ter uma certa proeminência nisso, quando a Escritura fala de Criador. Fala que o Pai é Criador. Então a ênfase maior é sobre o Pai, né? Você vai lá ler na Escritura, o Deus Pai é o Criador de todas as coisas. Gênesis capítulo 1 dá a ideia disso. Salmo 33, depois a gente vai dar uma lidinha nele. Isaías 54, Atos capítulo 4. Malaquias capítulo 2, verso 10, que diz: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Se referindo à primeira pessoa, que é Deus. Então a gente vai perceber que a Escritura, em vários momentos, ela vai atribuir a figura do Pai como o Criador.
Mas outra coisa, a gente vai perceber que a Escritura também vai atribuir a Cristo Jesus como o Criador. João capítulo 1, verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, o verbo que se tornou carne, e que estava lá no início com o Pai, com o Espírito, e ele participou daquele ato criacional. E a Escritura diz que se ele não estivesse lá, se Deus não tivesse completo, o ato criacional não teria acontecido. Porque o Deus completo é Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai na literatura paulina, Colossenses capítulo 1, verso 16, vai falar de Jesus o Criador. Por sinal, o capítulo 1 de Colossenses é um dos textos mais ricos para o estudo da cristologia, a pessoa de Cristo e a obra redentora de Cristo Jesus. Se um dia você quiser conhecer mais, fala assim: eu tenho que apresentar Jesus Cristo para alguém, eu preciso de um texto agora. Pega Colossenses capítulo 1. O texto é riquíssimo nas informações a respeito de Jesus, e uma das informações que o texto traz é desse Deus Criador. Quer ver? Colossenses 1, verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas. Antes, no verso 15, diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. E é interessante no verso 11 terminar dizendo: nele tudo subsiste. Sabe o que é subsistir? Continua existindo. Depende dele para as coisas continuarem acontecendo. A mesma coisa que nós lemos lá, quando estudamos agora mesmo em Hebreus capítulo 1, verso 2, onde o texto diz que pelo poder da sua palavra todas as coisas continuam a existir. Então, a Escritura aplica ou fala que Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, também participou da criação. Mas não é só isso. A gente vai perceber também que as Escrituras nos mostram que o Espírito faz parte disso. Até mesmo o texto no verso 2, eu li agora mesmo para vocês, diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Estava ali, estava presente. Enquanto o Pai trazia as coisas à existência por meio do Filho, ou seja, por meio da palavra, faça-se. Olha o verbo. O Espírito dava vida às coisas existentes. Eu fico muito, assim, impressionado com certos detalhes que a Escritura traz. Por exemplo, no capítulo 1, quando a Escritura nos fala da criação, em Gênesis, se você puder voltar lá, o texto nos mostra a criação de todas as coisas. Aí no capítulo 2, verso 4, o texto nos mostra Deus formando o homem. Não é isso? Deus forma o homem. E aí o texto diz que Deus pegou barro, água com terra, formou o homem, e ele soprou em suas narinas, fez a expressão lá é ruar, soprou o Espírito nele, e a partir daquele momento ele se tornou alma que vive, ou alma vivente. Olha só, Deus dando-nos o Espírito de vida que vem dele. Ninguém vive sem o Espírito de vida que provém do hálito de Deus, do Espírito de Deus.
do sopro de Deus. A expressão espírito é pneuma, espírito, que é a expressão grega para ruar. É muito interessante isso. Jó capítulo 33, verso 4, o texto diz assim: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Qual a conclusão que nós chegamos? Nós chegamos à seguinte conclusão à luz disso: de que a criação, ela é um produto da vontade de Deus. E ela é feita, antes de tudo, com um propósito: a glória de Deus. Esse é o propósito da criação. Porque, na verdade, tudo o que Deus fez é para Ele ser glorificado. Quando o homem peca, ele está agindo contrário ao propósito que Deus tinha para a sua vida. Ele estava desobedecendo. Ele estava desonrando o Criador. Ele não estava se curvando diante do Criador. Pelo contrário, ele estava se arrogando diante de Deus, querendo ser igual a Deus e se esquecendo que a sua própria existência dependia de Deus. O primeiro propósito de Deus na criação é fazer com que toda a criação glorifique a Ele, o Deus Criador. Mas toda a criação tem um outro propósito. E isso é muito claro nas Escrituras. Quando Deus faz o homem e coloca o homem ali, Ele diz: olha, desfrute de tudo. Aproveita tudo. Eu vou te dar até a permissão de você ter autoridade sobre tudo. Todos vão te obedecer. Mais do que isso, você vai até pôr nome nos animais. E o que você colocar vai ser. Você vai ter oportunidade de livremente viver diante desse mundo que vai te servir. É para a alegria do homem. É interessante que um outro propósito da criação foi para um desfrutar nosso, para nossa alegria. A primeira consequência da relação entre o homem e a natureza criada, quando o homem pecou, em Gênesis capítulo 3, Deus fez brotar espinhos para machucar, cardos e abrolhos, e coisas difíceis para dificultar o trabalho do homem e trazer canseira para ele. E esse homem começou a ter uma natureza que era para o seu inteiro deleite, ser alguma coisa custosa para ele. Apesar de ser Deus bonzinho e ainda permitir que o homem desfrute da natureza. Oh, Deus bom, olha que misericórdia. É uma coisa que Deus fez com a mulher. Mulher, você vai continuar dando à luz, só que vai doer. Mas você continua dando à luz. Olha, homem, você vai continuar trabalhando e comendo o seu trabalho. Mas agora vai ter canseira, vai ter suor, vai ter dor. Mas eu vou te abençoar, se você trabalhar, você vai ter. A natureza passou a ter coisas assim também, mas ainda continua sendo para o deleite do homem. A natureza ainda é para a glória de Deus. Eu e você somos para a glória de Deus. O mundo criado é para a glória de Deus. O universo existente é para a glória de Deus. Porque tudo foi feito com o primeiro propósito: glorificar o Senhor. Tudo bem até aí? Ok. A doutrina da criação, do jeito que a gente vê aí em Gênesis capítulo 1, ela vai ser reafirmada então em vários momentos, como por exemplo no livro dos Salmos. E em outros lugares, como a gente percebe. Em Gênesis capítulo 14, verso 19, diz assim: bendito seja Abraão,
pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. O Salmo 33 é um dos salmos mais interessantes com referência a Gênesis capítulo 1. Ele diz assim, 33, verso 6 e o verso 9. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu, apareceu, ex nihilo, do nada. O que eu posso dizer à luz disso tudo e como eu posso aplicar esses ensinamentos que a gente viu hoje? Primeira coisa, quando o livro de Salmos está falando a respeito de Deus como aquele que abre a boca e tudo faz, ele também vai mostrar que esse Deus é o Deus que vai determinar e vai suprir nossas necessidades. E por que Deus faz isso? Conosco, a coroa da criação, os seres humanos. Mais especificamente ainda, como a Escritura aponta, para aqueles que creem no Senhor, como seu Deus e Salvador. Por que isso acontece? Por que a Bíblia nos mostra esse amor divino? Essa ideia desse amor divino que cumpre o propósito de suprir-nos, ela vai acontecer muito comumente numa doutrina que chamamos de doutrina do pacto de Deus. O que é a doutrina do pacto de Deus? É o ato de Deus de chegar e dizer, eu vou abençoar. E o que Deus quer de nós? Fé e obediência. Uma das bênçãos, vida eterna. Outra bênção, sustento. Mateus capítulo 6. A Escritura diz, olha, se eu cuido de animais, se eu cuido das plantas, das flores, quanto mais de vós outros. Existe uma preocupação de Deus com a sua criação. Então, o fato de termos atos de rebelião contra Deus, de não nos curvarmos adequadamente diante do Senhor, e eventualmente a gente se lembrar que Deus é o Deus Criador que está ali presente e que Ele faz, não só naquele momento, mas em todos os momentos, me dando o ar que respiro, me dando a vida e a existência, a esperança e o fôlego para lutar. Apesar disso acontecer, Deus continua sendo o Deus que cumpre o seu pacto, como Deus Criador e sustentador, aquele que em todo momento age para nós. Quando houve, por exemplo, em Gênesis capítulo 9, onde nós encontramos Noé recebendo uma ordem de Deus, olha Noé, eu estou olhando para o mundo e o homem está cada vez pior, e eu tenho uma incumbência para você, você vai fazer uma arca, e é um barco bem grande, é alguma coisa que nunca se viu, e eu vou te dar dos céus todas as orientações. E a Escritura diz que Deus deu toda a metragem, tudo que devia ser usado, que madeira, como é que ia ser colocado o betume para que aquele barco não afundasse e tudo mais, e pudesse caber muita coisa ali. Aquele homem simplesmente obedeceu. Um homem que ouviu chacotas, que loucura é essa? E é provável que ele tenha dito várias vezes para as pessoas, eu faço isso porque Deus mandou. Quantas vezes você já foi tratado de maneira diferente por crer, e mesmo assim você manteve a mesma atitude de crença, e de fé, e de obediência ao Senhor? Você é um bobo, todo mundo faz isso. Por que você não faz? Porque eu sei que isso é errado, isso não glorifica o meu Senhor. Você não vai para tal lugar? Todo mundo vai, qual o problema? Todo mundo erra, você pode errar um pouquinho também. E você diz, não, é mais ou menos isso que Noé vive.
Para ele, o certo era construir aquilo que Deus havia dito para ele fazer. E ele fez. Por quê? Qual era a motivação dele? Ele sabia quem era Deus. E sabia que Deus era o Criador. E Deus era o sustentador. E ele sabia que Deus tinha conhecimento de todas as coisas, entendimento de todas as coisas, e sabedoria que ele não tinha, e ele não entendia aquilo. Mas ele sabia que Deus era Deus. Isso faz a diferença. E ele construiu a arca. E os animais entraram na arca. E eles ficaram um baita de um tempo dentro daquela arca. E quando a água baixou, eles saíram da arca. E o que Deus fez? Deus colocou um marco no céu. Oh, deu som. Então, Deus fez um marco no céu quando ele saiu da arca. Qual foi o marco? Um arco-íris. Até então não tinha arco-íris. Não era chuva contínua que existia naquela época. A Escritura diz que havia orvalho sobre. Não havia chuva até naquele momento. Mas por causa da chuva apareceu aquele sinal. E Deus diz, isso aqui é o sinal do pacto. É o sinal da aliança. Por que Noé entrou dentro da arca? Porque ele confiava. Ele sabia que o pacto de Deus era verdadeiro. Ele podia obedecer e ele ia ter a recompensa do Senhor. Ele obedeceu por causa da fidelidade de Deus. E Deus diz, está vendo? Só você e a sua família saíram vivos dessa história toda. Isso porque é o Deus Criador